Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana extremamente tensa para o nosso mercado. As tensões geopolíticas globais com o conflito entre Irã e Israel ganhando novos contornos. O medo de que os juros não caiam nos Estados Unidos e associado a tudo isso, a questão fiscal brasileira, foram pontos que trouxeram grande turbulência para o mercado ao longo dessa semana. Falando primeiro da tensão geopolítica global, já na madrugada de sábado para domingo, nós tivemos o ataque do Irã ao território de Israel. E na madrugada de quinta para sexta, Israel revidou esse ataque no Irã. No momento aí de maior tensão desse confronto, o preço do petróleo chegou a disparar, ia ser cotado acima dos $91 o barril Brent. Porém, como o ataque do Irã para Israel foi frustrado, 99% dos drones e projéteis foram interceptados, seja pelo sistema de defesa de Israel, ou seja pelos aliados de Israel, como os Estados Unidos, a França e a Jordânia, e também o ataque de Israel à cidade de Isfahan, que fica a cerca de 450 quilômetros da capital Teherã, mas que abriga aí parte do parque nuclear do Irã. Foi aí bem menos intenso do que esperava, não causou grandes danos. E o fato de que não houveram mais comentários ou resposta de ambos os países de que essa escalada possa continuar seguindo e ter novos ataques, isso aí acabou acalmando o preço do barril de petróleo, que caiu 3,5% essa semana, e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $87,29. Já nos Estados Unidos, a preocupação é que a taxa de juros por lá sequer caia nesse ano. Inicialmente, aí chegou a ser cogitado no início do ano que nós pudéssemos ter até 6 quedas de juros nos Estados Unidos, depois caiu para 3, agora o mercado já cogita 2 quedas, e alguns players de mercado aí já cogitam que não haja nem queda de juros lá nos Estados Unidos. E a coisa ficou ainda pior. Jerome Powell aí deu declarações de que, de fato, os juros por lá não vão cair tão cedo, mas um outro dirigente do Banco Central dos Estados Unidos cogitou, inclusive, a possibilidade dos Estados Unidos ainda subir mais uma vez os juros lá ainda esse ano, se toda essa tensão geopolítica global continuar e o preço do petróleo subir demais e influenciar a inflação norte-americana. Isso acabou aí trazendo muita atenção, principalmente para as bolsas de Nova York, que caíram bem forte essa semana. Se não bastasse toda essa tensão que veio do exterior, o cenário local aqui no Brasil também não ajudou em nada. Essa semana, o governo federal mandou para o Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2025. E a meta fiscal de superávit primário de 0,5% para o ano que vem já foi descartada. Agora, o governo prevê apenas o equilíbrio, ou seja, déficit primário 0 para o ano que vem. Além disso, a meta de superávit primário de 1% de 2026 foi adiada para 2028, ou seja, só no próximo governo. E isso acabou passando aí uma mensagem muito ruim para o mercado, mostrando que o governo federal ele não está muito preocupado com a austeridade fiscal e de que provavelmente nós não tenhamos corte de gastos aí ao longo dos próximos anos para tentar controlar a dívida pública. E isso acabou tendo reflexo direto nos nossos juros futuros e na nossa renda fixa. Agora, o mercado vive a expectativa de que a nossa taxa Selic não caia mais tanto esse ano e que ela encerre aí ao final do ano acima dos 2 dígitos. Essa ideia ela foi corroborada pela participação de Roberto Campos Neto em um evento nos Estados Unidos, junto aí com os líderes do G20. Inclusive, participou aí também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad confirmou essa questão das metas fiscais, acabou minimizando essa questão aí, tentando dar tom mais brandos, mas não adiantou muito. E também a visão de que a Selic não caia tanto foi corroborada por Roberto Campos Neto. Ele deu declarações no sentido de que agora o Banco Central ele trabalha com 4 cenários. O primeiro cenário é de que, primeiro, essa tensão toda geopolítica possa cair e o Banco Central possa manter esse ritmo de queda de 0,5 ponto percentual. Mas ele também cogitou que se as tensões geopolíticas globais
e que se a inflação aqui no Brasil, as expectativas de inflação no Brasil ficarem desancoradas, o Brasil pode aí reduzir o ciclo de corte de juros ou até mesmo interromper esse ciclo. E mais, Roberto Campos Neto disse que em cenários extremos o Brasil pode até voltar a subir juros para conter a inflação. A expectativa do mercado é que já na próxima reunião do mês de maio nós já não tenhamos mais o corte de 0,5% que era esperado, que esse corte agora seja só de 0,25 ponto percentual. A gente viu isso lá na renda fixa. Os juros futuros subiram bastante essa semana. O DI para janeiro de 25, ele teve uma alta de 0,31 pontos percentuais essa semana e encerra cotado a 10,35%. Além disso, a carteira geral de títulos públicos acabou sofrendo bastante com essa perspectiva de juros mais altos. O IMA geral, ele amarga uma queda de 0,14% nesse mês de abril, mas já os pré-fixados, eles sofrem muito mais com essa perspectiva de juros mais altos. O IRFM, que mede aí os pré-fixados, amarga uma queda de 0,44% só nesse mês de abril. Todas essas questões levou a uma disparada do dólar, que no auge das tensões globais chegou a ser cotado aí quase aos R$ 5,30, mas encerra essa semana com uma alta de 1,65%, cotado a R$ 5,20. O nosso Ibovespa encerra com queda de 0,65%. O nosso Ibovespa ele só não caiu mais devido a dois fatores. O primeiro deles foi a alta do minério de ferro, que subiu 2,07% essa semana e encerra com a tonelada cotada aos $108,25. A China divulgou bons dados essa semana. O PIB do primeiro trimestre da China cresceu 5,3% acima das expectativas. Além disso, as siderúrgicas chinesas voltaram a comprar mais minério de ferro. Também a notícia de que o governo federal teria cedido e liberado aí os dividendos extraordinários da Petrobras, pelo menos 50% do montante que foi retido pela Petrobras, também fizeram com que as ações da petroleira subissem essa semana, o que impediu aí uma queda maior do nosso Ibovespa. Já as bolsas internacionais fecharam em forte queda. O S&P 500 encerra com queda de 3,24%, a Nasdaq caiu 6,11%, essa queda da Nasdaq também foi corroborada pelos resultados da Netflix, que não vieram tão bem quanto esperado, e o Dow Jones caiu menos, caiu 0,29%, porque o Dow Jones tem aí muitas mineradoras que acabaram se beneficiando da alta do minério de ferro. Lá na Europa, o Stoxx 600 também encerra em queda de 1,22%. O 600 também encerra em queda de 1,22%. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central, que é considerado aí uma prévia do PIB. Veio com alta de 0,4%, dentro das expectativas do mercado. Nós tivemos ainda também a divulgação das vendas do varejo dos Estados Unidos, que subiram 0,7% no mês de março, e também da produção industrial, que registrou alta de 0,4%. Já na zona do euro, nós tivemos a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor, que registrou uma alta de 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses, dentro daquilo que era esperado pelos especialistas. Além disso, a inflação da Europa se aproxima muito aí da meta de 2%, corroborando a ideia de que a zona do euro deve iniciar antes a sua queda de juros do que os Estados Unidos. Além disso, nós tivemos também a divulgação da produção industrial da zona do euro, que registrou alta de 0,8%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. Temos também decisão de taxa de juros na China e no Japão. Aqui no Brasil também saem dois índices de inflação, o IPCA 15, considerado uma prévia da nossa inflação oficial, e também o IGPM. A gente segue também de olho no Congresso Nacional, que vai ter aí muito impacto, principalmente na questão fiscal e nas contas públicas. A tensão entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo federal acabou ganhando novos contornos ao longo dessa semana. Arthur Lira teceu aí críticas públicas ao articulador do governo, o ministro Alexandre Padilha, e prometeu aí colocar em pauta uma série de votações que são consideradas ruins pelo governo federal.
Além disso, questões do governo em relação à arrecadação federal, como o fim do programa de estímulo ao setor de eventos e também a reoneração da folha de pagamento das prefeituras, seguem em tramitação no Congresso Nacional, mas podem enfrentar aí uma certa resistência. Além disso, pautas consideradas bombas pelo governo, que podem aumentar aí os gastos públicos, também podem estar no radar do presidente Arthur Lira, como, por exemplo, a pauta do quinquênio para as carreiras do Judiciário e do Ministério Público, que tem aí um forte impacto nas contas públicas. Então, essa questão, principalmente das tramitações no Congresso Nacional, vão ser muito importantes para a gente observar a questão fiscal brasileira. Muito obrigado e até a próxima semana.